paz do Senhor a todos. Gostaria desde já de desejar um feliz ano novo a cada um de vocês. Então, essa lição sai hoje, no dia 31 de dezembro. Então, ela é para o dia 7, né? Mas como nós postamos sempre com uma semana de antecedência, então já estou aqui para desejar um feliz ano novo para cada um de vocês. Que 2024 venha a ser um ano muito próspero em conhecimento e sabedoria e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu sou a Rebeca, eu sou aqui da Assembleia de Deus Ministério Sopro Divino, eu sou da sede aqui em Mauá. E aqui eu vim falar hoje sobre a primeira lição da nossa nova revista do primeiro trimestre de 2024. Então, agora estamos iniciando um novo ano, uma nova revista. Então, a nossa revista, a temática dela é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Então, nós saímos aí de uma revista que falava sobre a prova da vossa fé e agora nós veremos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, ali nós fomos vivificados, né, reavivados na nossa fé através de uma revista do trimestre passado e agora saberemos mais sobre a doutrina. Então, eu vou ler aqui um texto que trata sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? É uma temática da própria editora, que diz assim, ó: estudaremos um tema bem relevante para os nossos dias, doutrina. O objetivo é mostrar que as escrituras sagradas são uma fonte genuína da doutrina de Deus. Sabemos que as doutrinas têm 3 fontes: Deus, o homem e os demônios. A cada lição estudada, temos a certeza de que você verá que as doutrinas de Deus são manuais que nos ensinam a viver conforme a vontade do Senhor, até que Jesus venha arrebatar a sua igreja. Vivemos em tempos trabalhosos e não podemos nos descuidar dessa doutrina para que venhamos a rechaçar as muitas heresias que rondam a igreja. Então, aqui nós voltaremos com o formato normal, né? Serão 13 lições, que é o formato comum. Na revista passada nós tivemos 14, mas esse será 13 lições. Então, hoje eu vou falar sobre a lição número 1. O tema dela é Bíblia, a fonte da genuína doutrina. Genuína que vem de verdadeira, legítima. Então, a Bíblia que é a legítima doutrina. O nosso textuário, ele está localizado ali em 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 16, que diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. O resumo da lição diz assim: a Bíblia é a única fonte genuína de doutrina para o cristão. Hoje, os objetivos da nossa aula é apresentar a origem da Bíblia, explicar a inspiração das Escrituras e destacar a Bíblia como fonte da doutrina. A nossa leitura bíblica em classe está localizada ali em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 14 ao 17. Não é uma leitura extensa. Então, Paulo ele vem falando a Timóteo como uma forma de perseverar. Então, ele até fala: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então, ele vem dando uma força, né, para Timóteo, falando: olha, segue firme aí, acredita nas escrituras, você foi ensinado. Então, é uma leitura bíblica muito importante que você frise isso com os jovens. Não é extensa, dá para você dividir aí na sua turma ou até mesmo você ler, pedir que algum outro aluno leia tudo, mas é importante que você leia, explique sobre isso, porque eu sempre falo, gosto de falar que a leitura bíblica em classe é o texto, praticamente tema, base que você tem de toda a sua aula. Então, é importante que seus alunos entendam. Então, aproveitando que não é uma leitura extensa, você consegue aí enxugar bastante o assunto, fazer um resumão já para entrar para a revista. E com isso, agora eu passo aqui para a introdução. Então, a introdução diz assim: neste trimestre, nós estudaremos a respeito do valor da doutrina. Este é um tema de fundamental importância para o cristão, individualmente e para a igreja. Quanto ao foco da primeira lição, nós abordaremos a Bíblia como uma fonte segura da doutrina. Certamente, você concorda que a Bíblia é indispensável para uma vida cristã frutífera, saudável. Mas, você sabe qual é a sua origem e natureza? Nesta primeira lição, vamos responder essas questões, discorrendo a respeito da origem da Bíblia, a sua inspiração divina e sua elevada e inestimável importância. Então, aqui eu já vou passar para o tópico 1, que ele vem tratando sobre a origem da Bíblia. Então, o primeiro é a definição do termo. Então, alguns termos aqui eu vou precisar ler, porque vem trazendo coisas do grego.
e eu não falo grego, então eu preciso ler aqui para facilitar o entendimento de vocês também, tá? Então, a definição do termo diz assim: as escrituras são uma confirmação de que Deus deseja ser conhecido pelos seres humanos, por isso a revelação de si mesmo foi preservada de forma escrita em um livro chamado Bíblia Sagrada. Mas qual é o significado da palavra Bíblia? Como se deu o seu desenvolvimento dentro da história? Então, o vocábulo Bíblia, né, ele tem a origem ali na expressão grega biblos. Eu acredito, não sei se eu acertei exatamente a pronúncia, mas como eu falei, eu não falo grego, então se eu tiver errado, os irmãos me perdoem. Então, biblos, ele significa um livro. E também tem a forma diminutiva que é biblion. Biblion, que significa pequeno livro. Então, o termo Bíblia, ele se relaciona com o biblos, que é de onde vem o nome dado à parte interna ali do papiro, que era utilizado como material para a escritura na antiguidade. Então, a Bíblia, ela também é chamada de outras formas, que escrituras, então, santas escrituras e sagradas letras. Não necessariamente você vai, um nome pode, como pode dizer, anular o outro, você chama assim da forma que você preferir, mas aqui a gente está falando da definição do termo. Então, você pode chamar de Bíblia, Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, Sagradas Letras, vai aí da forma que você se sentir mais confortável. Mas aqui é só para falar mesmo dessa questão da definição. Então, aqui eu já passo para o subtópico 2, que é a origem literária da Bíblia. Então, a Bíblia ela é a palavra de Deus aos homens, e como literatura é um livro antigo, então seu formato original era de um rolo. Então, aqui na revista, ela vem falar um pouquinho, né, do que ajudou nessa questão da evolução da Bíblia para a forma que nós conhecemos hoje, porque se você for parar para imaginar, né, porque não é a nossa realidade, graças às tecnologias, às evoluções tecnológicas, hoje nós temos todos os livros compilados em um só. E então eu posso ir numa loja, então um grande exemplo é para quem é daqui de São Paulo, eu vou lá na Conde de Sarzeda e eu vou comprar uma Bíblia. Então você chega lá, você escolhe a capa que você quer, se você quer com harpa, se você quer com as palavras de Jesus em vermelho, a tradução que você quer, a linguagem que você quer. Então, hoje nós temos muita facilidade em escolher uma Bíblia, em comprar uma Bíblia, e é algo que naquela época você parar para imaginar, chega até a ser surreal. Você imagina, aqui até falou, né, que vinha do papiro, então você imagina vários rolos, vários papiros, para poder compor o livro que nós temos hoje. Então, a Bíblia ela tem 66 livros. E isso não quer dizer que eram 66 rolos de papiro. Muito pelo contrário. Porque se você for parar para pensar, ela não foi escrita de uma forma sequencial. Então, quando a gente vê uma carta, então uma carta de Paulo aos Efésios, carta de Paulo a Timóteo, não necessariamente ele escreveu tipo tudo aquilo numa carta só. Então, você imagina o tanto de papiros que devia ter, tanto de rolos que deveria ter. Então, hoje nós temos uma grande facilidade e, graças a Deus, né, que deu inteligência ao homem para que nós tivéssemos essa facilidade. E hoje eu vejo que nós também não damos tanto valor a isso, a essa facilidade. A gente vê que as pessoas utilizam, às vezes, até a Bíblia como um símbolo apenas. Tem casas que as pessoas deixam a Bíblia aberta em alguns salmos, em alguma coisa. Então, como uma simbologia mesmo, e esquece que a Bíblia ela não é um símbolo, né? Ela é a palavra do Senhor. Nós temos que ter zelo por isso e pensar, né? Quantas dificuldades aconteceram para que servos de Deus pudessem ter uma Bíblia em mãos. Então, nós, em alguns cultos missionários, nós falamos sobre o irmão André, né, que ele contrabandeava Bíblias no seu carro, no seu Fusquinha, se eu não me engano. E então, e até hoje, né, existem países que a Bíblia ela não pode ser levada assim normalmente, então tem que ser contrabandeado para entrar. E a gente esquece desses detalhes e tá tão acostumado na nossa realidade que a gente não dá o devido valor. Então, a Bíblia tem essa origem, né, de ser rolos. Então, o que eu queria deixar passar mesmo é para nós darmos valor ao que nós temos hoje. Então, não é um simples livro, não é como se eu devo fazer uma competição também, porque minha Bíblia é mais bonita do que a de fulano. Não, é a palavra do Senhor, nós temos que dar graças a Deus por tê-la em nossas mãos, de uma forma assim, mais facilitada, e ter zelo também pelas coisas de Deus, né? A gente vê
um relaxo, às vezes até eu falo da minha parte, às vezes a gente tem relaxo, então é, não ter esse zelo pelas coisas do Senhor, pela vida dos servos do Senhor, que sofreram tanto para que nós a tivéssemos hoje. Então, a nossa Bíblia, como eu falei, ela contém 66 livros, né? Que foram escritos aí por 40 homens diferentes. Então, a Bíblia, ela foi escrita em 3 idiomas diferentes, né? O grego, o hebraico e também tem um dialeto ali aramaico. Então ela levou mais de 1.600 anos para ser escrita e mesmo assim com esse intervalo aí temporal, a diferença entre os idiomas e a diferença entre cada escritor, né? Porque cada um escreve ali no seu próprio idioma, da forma em que foi ensinado, então vai ter sempre essa diferença, mas mesmo com tudo isso, nós vemos que a Bíblia é escrita de forma única, mesmo com sua variedade ali de tema. Então, o centro da mensagem nunca foi e nunca será sobre o homem, mas sempre vai apontar para Deus, né? E, assim, um dos temas que são abordados, que tem até aqui na revista, além dessa questão do teocentrismo, né, que é Deus no centro, aborda o criacionismo, que vem simbolizando, vem mostrando que Deus é o criador de todas as coisas, a teologia, que tem ênfase no conhecimento a respeito de Deus e a sua relação com o mundo, a antropologia, que é a exposição sobre o lugar do homem no plano de Deus, culminando na soteriologia e na escatologia, que é a doutrina da salvação e das últimas coisas, respectivamente. Nós aqui entendemos, né, que a Bíblia, ela é algo de muitos, muitos, muitos anos, mas é uma palavra que, se você lê hoje, ela ainda é muito atual. Então, apenas resumindo, né, esse cuidado, a gente às vezes não pensa em tantas as dificuldades que tiveram para que hoje nós tivéssemos uma Bíblia em mãos, mas é muito importante que a gente tenha esse senso de, olha, isso aqui foi dificultoso para as pessoas, e também a gente parar para analisar, né? Você imagina 66 livros, que é a Bíblia cristã, 40 homens diferentes, 1.600 anos para ser escrita e tudo se completa. Então a gente vê como Deus, ele é poderoso, ele é grandioso e ele capacita as pessoas para que a obra dele pudesse ser continuada. Então, aqui agora nós vamos falar sobre o subtópico 3, que é a origem da Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia, ela é um livro sagrado e ela pode ser expressada nessa questão de livro sagrado como cânon sagrado, que a palavra cânon, ela é de origem cristã e vem do grego canon, e provavelmente do hebraico cané, que quer dizer junco, cana ou vara de medir, com referência a uma regra ou uma norma a seguir. Então, o cânon bíblico é uma referência aos livros considerados como palavra de Deus, servindo como regra de fé e prática. Então, ela é a nossa vara de medir. Aí você vai medir a sua fé, a prática, a sua vida, através da palavra do Senhor, das escrituras sagradas, que você consegue aí alinhar a sua vida com as escrituras sagradas. Então, a canonização dos livros da Bíblia, ela foi feita por um concílio, né, eclesiástico, que os livros eram considerados úteis para a fé e a adoração cristã. Então, quando foi fazer esse questão do compilado da Bíblia Sagrada, teve alguns critérios, né, para que os livros da Bíblia fossem canonizados. A gente sabe que como cristãos, Bíblia evangélica, cristã evangélica, nós temos alguma diferença da Bíblia católica. Então, pode ser até que você se confunda, você é cristão, se você é novo na fé, ou também não. Quando você for comprar a sua Bíblia, sempre dê uma olhadinha referente a isso, porque tem diferença nesses livros. Então, a nossa Bíblia, a nossa Bíblia cristã, né, ela possui 66 livros, então ali entre Antigo e Novo Testamento, enquanto a Bíblia católica, ela possui 73 livros. Então, a nossa são 39 livros no Antigo Testamento, enquanto a dos católicos são 46 livros. Já no Novo Testamento é semelhante, a mesma quantidade de livros, a mesma coisa. Então, nós temos aí a diferença de 7 livros entre a cristã e a católica. Por quê? Justamente porque os livros que estão esses 7 livros que possuem ali na Bíblia dos católicos, eles não atenderam aos critérios que foram colocados para que entrassem ali no cânon cristão evangélico. Então, justamente por esses critérios, elas não entraram e são hoje conhecidos como livros apócrifos, que significa que não foram inspirados por Deus e que não fazem parte de nenhum cânon da religião em pauta. Então, para nós, cristãos evangélicos,
não faz parte do nosso cânon da nossa religião. Então, para os católicos faz parte, mas para nós não. Então, é apenas um adendo, quando você for comprar uma Bíblia, olhe por esse lado. É claro que se você quiser ler, estudar também, entender, não é errado, mas se você quer uma Bíblia para uso diário, assim, na igreja e tal, talvez você compre errado e estranhe, porque realmente tem essa diferença dos livros. Então, eu vou aqui ler alguns critérios que foram utilizados, tá? Que tem aqui na revista, justamente para que formasse esse cânon bíblico. Então, um dos critérios era que deveriam ter sido escritos por um dos apóstolos ou por alguém bem próximo a eles. O conteúdo deveria ser coerente com os ensinos da igreja e os demais livros sagrados e deveriam ser conhecidos e reconhecidos na igreja. Então, aqui o concílio ali para criar esse cânon, ele não concedeu autoridade divina às escrituras, tá? Ele apenas reconheceu. Então, não é algo que eles falaram, não, isso daqui eu digo que é de Deus, isso que não é de Deus. Não, eles apenas reconheceram ali a divindade do Senhor através dos escritos sagrados. Então, é apenas isso, né? Quando você for comprar sua Bíblia, dá uma olhadinha. Tem essa diferença, mas no geral é isso. Teve essa questão para a criação do cânon bíblico, tem esse concílio. Então é isso que diferencia. Só as pessoas às vezes até têm um receio e falam, nossa Bíblia é muito diferente. E não é. Tem essa questão dos livros a mais. Então, possa ser que alguém que é católico te pergunte e agora você sabe responder. Então, esses livros são considerados apócrifos porque eles não entraram ali, eles não bateram junto com os critérios para que eles fizessem parte do nosso cânon religioso, que no caso é o evangélico, tá bom? Então, aqui eu já vou passar para o tópico 2, que vem falando sobre a inspiração das escrituras. Então, o subtópico 1 vem falando sobre uma breve definição. Então, nós sabemos que a Bíblia ela é inspirada por Deus, através do Espírito Santo, e é por isso que é tão importante pedir o auxílio ali do Espírito Santo para nos ajudar a compreender as Sagradas Escrituras. Então, nós temos essa ciência de que não foi um pensamento vindo do vento, não foi como se, por exemplo, Paulo, ele estivesse ali sentado e falou, me deu um negócio aqui, acendeu uma luz, eu vou escrever. Não foi algo inspirado por Deus. Então, aqui vai falar sobre a origem da palavra inspiração, que vem do latim inspiratio, que advém do verbo inspirare, que é inspiração, quer dizer soprar em ou ainda insuflar. Então, ao afirmar que as escrituras são inspiradas, o apóstolo Paulo está afirmando que ela foi idealizada e supervisionada pelo Espírito Santo. Então, é uma ação ali direta do Espírito Santo, através da vida aqui como está falando de Paulo, volta a falar sobre ele, através da vida do apóstolo Paulo e de cada um dos servos de Deus que estiveram ali escrevendo, fazendo parte dos escritos de Deus. Então, nós vemos que uma vez que o Espírito Santo, que inspirou a Bíblia, é ele quem também ilumina o homem para que possa entendê-la, além de operar os seus resultados exclusivos, atestando ser ela a verdade eterna de Deus. Então, aqui nós sabemos que como eu falei inicialmente, e eu sempre falo no último trimestre, nós também falamos bastante sobre isso, foi até citado sobre isso, teve uma lição específica sobre essa questão da inspiração da Bíblia por parte de Deus. Nós sabemos que, como humanos, seria muito difícil da nossa própria natureza nós termos saber esses escritos. É impossível um homem ter essa revelação, não tem como ter esse insight, né? Essas coisas que o Kelvin fica falando aqui, e aí a gente acaba pegando esses termos dele aí, em inglês também. Então, ter esse tipo de pensamento assim do nada, a gente consegue ver a magnitude do Senhor, a divindade dele através dos filhos dele, quando a gente passa a ler as escrituras e analisar com os olhos espirituais, falando, nossa, isso daqui realmente advém do Senhor, porque é impossível na nossa natureza nós termos essa capacidade por nós mesmos. Então, eu acho que se alguém em algum momento tem dúvida sobre isso, irmão, se você tem dúvida sobre isso, dessa inspiração divina, peça auxílio do Senhor, porque não tem como. Às vezes a gente quer olhar com os olhos carnais, mas estávamos até falando com o Cavalcante aqui hoje, e a vida espiritual e a nossa vida carnal
secular, a nossa vida normal, elas estão em conjunto. Então, eu tenho que estar sempre atento, não posso querer olhar as coisas de uma forma carnal, porque realmente está tudo interligado, tudo é junto. Então, se em algum momento você tem dúvida sobre isso, peça auxílio ao Senhor, porque não tem como, na nossa capacidade humana, nós compreendermos as coisas de Deus e nem ter essa ciência, né? Porque a gente pensa que a gente é autossuficiente, que nós podemos alguma coisa, mas não podemos. E a gente vê isso através dos escritos bíblicos. Porque, como eu falei, a nossa capacidade ela é muito limitada. Então, nós olhamos para isso e temos a plena ciência, apenas lendo, que da magnitude do Senhor. Então, aqui, aproveitando, né, esse gancho, eu já vou passar para o subtópico 2, que vem falando da revelação especial da Bíblia. Então, aqui tem até 2 questionamentos que devem ser considerados para termos essa noção de revelação, que é: por que Deus usou homens como autores de sua palavra? Como aceitar a Bíblia como palavra de Deus se ela foi escrita por homens? Então, nós sabemos que Deus, ele usou homens comuns, e Jesus, né, para se revelar à criação. Então, se revelar e levar a sua palavra. Então, através de Jesus, Deus, ele falou muito com as pessoas que estavam ali ao redor, que testemunharam os milagres, que viram as maravilhas do Senhor, mas ele também usou muitas pessoas normais, como nós, que foram usadas pelo Senhor através de pregações, foram usadas pelo Senhor para escreverem, para que nós hoje tivéssemos o material. E quando a gente para pensar, foi uma estratégia, assim, muito boa do Senhor, mas que esperar dele, né? Nada mais que isso. Coisas grandes e maravilhosas. Porque quando a gente para pensar, a gente viu que Jesus, muitas vezes, ele não foi tão compreendido. Mesmo assim, mesmo Jesus, ele tendo uma natureza 100% homem, 100% Deus, ainda assim, ele não foi compreendido em muitas coisas que ele falava. É claro que isso teve também muita parte do Senhor. Ele até fala que não cabia a eles, não convinha a eles entender naquele momento, mas depois eles entenderiam. Ele fala isso aos discípulos. Mas nós sabemos que a nossa natureza em si, ela é muito, muito limitada, mas quando nós entendemos que, nós percebemos que Deus, ele também usa homens comuns, isso me lembrou muito uma metodologia de estudo que eu aprendi com o professor Milnetec, que dizia assim que quando um professor, ele ensina algo aos alunos, eles podem aprender até, se eu não me engano, talvez eu erre as porcentagens, mas eles conseguem aprender até entre 40% e 70% daquilo que foi ensinado. E aí, se o professor deixa um tempo, por exemplo, ele explica, e aí ele dá um tempinho para que os alunos conversem entre si, então os amigos conversem entre si, falando sobre a matéria, a chance do aluno conseguir compreender isso, ela sobe aí para mais de 90%, porque você consegue compreender o assunto que está sendo tratado se você for olhar de uma forma igualitária. Então, o igual ensinar para outro igual. Então, um conhecimento ser passado entre iguais, isso pode ser mais fácil de ser compreendido. Então, a gente vê que Deus usou isso também. Porque as pessoas não compreendiam tão bem Jesus, mas eles poderiam compreender Pedro, então eles poderiam compreender Paulo, eles poderiam compreender João, eles poderiam compreender cada um que fosse usado pelo Senhor para trazer um ensino. Então é por isso que Deus usou. Ele sabia também, ele entendia que nós somos limitados na nossa capacidade, aí não é tão abrangente, que nem a gente vê que Jesus, ele não foi compreendido, então, mas mesmo que ele viesse hoje, ainda assim, nós não conseguiríamos o compreender, justamente porque ele não tem essa natureza 100% carnal como nós. Ele é 100% homem, ele é 100% Deus. Cabe coisas que também ali Deus não permitia que as pessoas entendessem, mas aqui quando nós vemos que ele usou homens também, a gente vê tem essa certeza de que Deus, ele usou homens para que nós pudéssemos compreender através de um semelhante a nós, de um igual a nós. Então é por isso que Deus, ele usou tanto Cristo quanto usou aos discípulos, aos apóstolos, quando ele usou aos normais como nós, assim. Não que Jesus não fosse normal, mas a natureza dele era, como eu falei, 100% homem, 100% Deus. Então, quando nós olhamos um igual, é mais fácil de nós aprendermos. E aí, aqui até fala que os homens que escreveram a Bíblia foram chamados por Deus para tal tarefa, servindo-lhes como um instrumento divino. Então, o canal foi o humano, mas a autoridade, ela é divina, o que faz da Bíblia a palavra de Deus para os homens de todos os tempos. Então, você já parou para pensar que hoje nós estamos na mesma posição que os discípulos do Senhor? Porque, como eu falei, é muito
muito mais fácil eu entender se é uma pessoa igual a mim, uma pessoa que eu tenho facilidade de conversar, que ela vai me explicar e eu vou conseguir compreender. Então, hoje nós estamos nessa posição. Hoje você aprendeu a palavra do Senhor, você também tem a chance de levar a palavra do Senhor para as pessoas, porque nós vemos que a palavra do Senhor, ela não deve ficar apenas restritiva a um grupo em específico. Então, não é porque hoje eu sou aqui da Sopro Divino que eu só vou conversar com as pessoas da Sopro Divino. Muito pelo contrário, eu tenho que falar sobre as questões do Senhor, eu tenho que falar sobre a palavra de Deus com as outras pessoas também. É claro que eu não posso ser o tipo de pessoa que fica abordando todo mundo falando, não, você vai falar de Bíblia comigo. Porque as pessoas que não são cristãs, porque elas são o nosso foco. Tudo bem, eu devo conhecer pessoas cristãs e tal, mas eu tenho que ter o foco de pessoas que não conhecem a Jesus para que elas possam conhecê-lo, para que elas tenham chance de salvação. Então, uma pessoa que ela não conhece Jesus Cristo, ela vai ficar meio receosa se você chegar nela e falando, olha, vamos falar de Jesus, vamos falar da Bíblia, porque ela não conhece. Então, o que nós podemos fazer? Ser o intermediário entre Deus e as pessoas. Então, como eu falei, é uma forma mais facilitada de você conversar com as pessoas. Então, é aos pouquinhos. Lógico que com uma pessoa você não vai chegar já falando de tudo que você quer dizer ali naquele momento, mas você pode ir aos pouquinhos para que ela entenda, olha, fulano, ele é igual a mim, ele também tem seus erros, ele tem suas falhas, mas Deus o amou, ele aceitou Jesus, então ele tem certeza da salvação dele, ele crê e ele me fala que ele vai morar na eternidade com o Senhor. Eu quero isso também, né? Eu não quero uma eternidade de sofrimento, eu não quero também pensar que morreu e acabou, eu quero a eternidade com Cristo. Então hoje nós somos esses intermediários, então hoje nós podemos ser usados por Deus para também levar a palavra do Senhor para povos, nações, para as pessoas que estão ao nosso lado também, porque muitas pessoas pensam que a obra do Senhor ela só precisa ser feita em outras localidades. Se não, você pode fazer onde você está também. Inclusive, é necessário que você faça onde você estiver. Na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade. Sempre seja um cristão, sempre seja um intermediador aí entre as pessoas e Deus. Aí aqui, já aproveitando, para passar para o subtópico 3, que vem falar sobre a natureza divina da Bíblia. Então, como nós podemos confirmar a natureza divina da Bíblia? Então, há meios pelos quais a fonte divina da Bíblia pode ser constatadas e aceitas, tais como sua unidade, a sua mensagem ser igual, o cumprimento das suas profecias e o seu testemunho próprio. Então, como eu falei lá no comecinho, bem nos primeiros tópicos, a Bíblia ela foi escrita por pessoas diferentes, em épocas diferentes. Então, você pensa, 1.600 anos aí para ela ser completada, para ela ser escrita. 40 homens aí diferentes, mas ainda assim ela é única, ela tem uma unidade que é incomparável. Então, seus temas são variados, mas eles se complementam de uma forma que é bem inexplicável. Então, são textos atuais, muito atuais, que até hoje se cumprem e em qualquer época continuará se cumprindo, justamente porque as promessas de Deus, elas continuam a se cumprir e as suas palavras não hão de passar. Então, até que ele venha, as promessas dele continuarão se cumprindo, o que está nas escrituras sagradas continuarão se cumprindo, porque é isso que diferencia a Bíblia de qualquer outro livro que você lê, porque a Bíblia ela vai ser atual. Eu posso ler uma passagem hoje e ela falar uma coisa comigo, me revelar algo, e algo acontecer através daquilo que eu estou crendo, daquilo que eu estou lendo, e amanhã eu ler da mesma forma, ou daqui a alguns anos, e as coisas acontecerem de outra forma totalmente diferente. Por quê? Porque a Bíblia ela é atual, e não é porque ela é atualizada. Ela não é atualizada, ela é atual, e ela sempre será atual. E por isso ela também não precisa ser atualizada, não precisa de qualquer atualização. Porque é justamente essa questão. Ela é algo que foi revelado pelo nosso próprio Deus. Ela tem uma natureza divina que vem do próprio Senhor, que vem do próprio Cristo. Então nós não precisamos que ela seja atualizada. Muito pelo contrário, ela é muito atual e sempre será atual. Então, a mensagem das Escrituras, ela faz que seja um livro divino, porque reafirma a perfeição de Deus, o estado da queda do homem e os seus efeitos. Então, o amor de Deus revelado em Cristo, bem como o chamado ao homem para a redenção e para a esperança de vida eterna. Então, a Bíblia, ela tem eternas promessas para nós, então nós conseguimos ter esperança através da palavra do Senhor, e eu acho que é isso que torna ainda mais divino a palavra do Senhor, porque ela é capaz de nos
ela é capaz de nos dar esperança no mundo que nós, se formos olhar na nossa ótica humana, nós não conseguiríamos ter esperança em nada. Então, mas a palavra do Senhor nós vemos que pode passar muitas coisas, mas nós temos a esperança, nossa esperança é a vinda do Senhor, nossa esperança é a eternidade com o Pai. Aqui no tópico 3, ele vem falando sobre a Bíblia como fonte da doutrina. Então, a definição do termo. Então, o significado do termo doutrina, ele é bem amplo, mas a este respeito, o dicionário teológico editado pela CPAD afirma que vem do latim doctrina, do verbo docil, ensinar, instruir e educar. Então, a doutrina é um conjunto de princípios que formam a base de um sistema religioso. Mas numa análise mais específica, que tem aqui na revista, fala o seguinte, que a doutrina cristã acha-se baseada na Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé e prática. Ela pode vir expressa em forma de credos, declaração de fé ou dogmáticas. Mas a doutrina, em geral, ela pode ser entendida como um ensinamento. Uma coisa, assim, bem importante de frisar é que nós trabalharemos aí doutrina durante um trimestre, então 13 aulas falando sobre isso. E é importante saber que a doutrina que nós estamos tratando aqui é justamente sobre os fundamentos. Então, aqui até fala que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, aqui a gente está falando sobre os fundamentos do evangelho, dos fundamentos das escrituras. Aqui nós não estamos falando sobre usos e costumes, porque era até uma questão que eu confundia também. Até eu ter uma aula IBD bem específica, bem explicativa, que mostra que às vezes as pessoas confundem, porque usos e costumes podem entrar no tema aí de doutrina, mas de doutrina do ministério. Então, por exemplo, aqui nós temos os usos e costumes, aqui da Sopro Divino. Na sua igreja pode ser que seja diferente, ou possa ser que seja semelhante, mas aqui nós não estamos falando de doutrina do ministério, de doutrina de usos e costumes, mas de doutrina da palavra do Senhor. Até porque usos e costumes são coisas mutáveis. Então, se você for parar para analisar, na década lá de 80, de 90, os usos e costumes eram muito diferentes do que nós temos hoje. Então, às vezes aqui a gente até conversa com as meninas mais velhas, né, que estão sempre conosco, e elas falam, olha, era assim, assim, assim. Então, a gente vê que isso já teve uma mudança. Então, os usos e costumes são mutáveis. Já a doutrina cristã, a doutrina bíblica, não é mutável, justamente porque a palavra do Senhor, não muda. Ela é atual, ela pode ser revelada de formas diferentes, mas a palavra do Senhor não é algo que hoje é uma coisa. Então, hoje você vai viver de uma forma, e aí daqui a alguns 10 anos ela é outra forma diferente. Não é a palavra do Senhor. Nesse quesito, ela não muda, tá bom? Mas doutrinas e usos e costumes, essas questões mais humanas, elas mudam. Então, é importante frisar isso. Nós não vamos tratar sobre isso. Aqui é a doutrina da palavra do Senhor. Então, é justamente isso que o escritor vem falando nesse tópico, né? Que irá tratar sobre apenas os fundamentos da fé cristã. Então, para que não seja confundido, então, acho justo também falar com os seus jovens, aí você professor, sobre isso, né? Explicar para ele o sentido de doutrina que eles vão aprender, porque jovem tem muito disso. Jovem, adolescente, você fala, olha, vamos falar sobre doutrina, e ele já acha, não, mas vai falar de usos e costumes, e não é. Explicar para ele, olha, tem essa diferença. Então, para que eles entendam, compreendam, e eles também consigam absorver melhor o conteúdo que for passar em aula. Aí eu não sei, se você preferir, você pode falar sobre isso logo quando você estiver explicando ali na revista, sobre a revista, né, na sua primeira aula, quando iniciar as aulas aí do primeiro trimestre. Ou você pode deixar para falar junto com esse tópico, mas eu acho importante você abordar isso e explicar para eles essa diferença, para que eles também não fiquem confundidos, tá bom? Então, aqui eu vou passar para o subtópico 2, que é a importância da doutrina bíblica. Aqui nós vemos que a doutrina, ela é divina, né? Porque ela está baseada e inspirada pela palavra de Deus. E tudo aquilo que não tem parte com a palavra de Deus, né? Que não tem parte com as escrituras sagradas, elas são doutrinas dos homens, e Deus não tem compromisso com elas. Então, aqui a gente vê que, historicamente, né, as doutrinas bíblicas surgiram e se consolidaram como respostas às ameaças e defesa aos ataques à unidade da fé da igreja, e nesse ponto ela se reafirma como indispensável à vida da igreja, pois ela cumpre uma função delimitadora, mantendo a integridade. Então, a gente sabe que tem aí algumas doutrinas diversas, né?
tanto de questão de usos e costumes, doutrinas aí ministeriais, quanto doutrinas referente à fé cristã, mas nós sabemos que, assim, uma igreja que não tem uma Bíblia, uma igreja que não tem uma doutrina bíblica pautada realmente na fé cristã, até aqui na revista fala que pode ser comparada a uma casa sem portas, cuja característica é a ausência de limites e a presença marcante e desastrosa da desordem. Então, uma casa sem porta, qualquer um entra, faz o que quer e vai embora. A qualquer momento, e aí volta e faz aí o que quer de novo e sai e volta. Então, a questão da doutrina que a gente fala aqui é para que justamente também tenha ordem e decência, porque as coisas do Senhor são com ordem e decência, mas também para que as pessoas não achem que vir aqui é como entrar e sair a qualquer momento. Muito pelo contrário, a gente não vem aqui, entra, canta, sai e não tem nenhum efeito referente a isso. Muito pelo contrário. A cada culto que nós viremos, que nós venhamos, que nós vimos, não lembro o verbo. A cada vez que nós nós vem, não é? A cada vez que nós cultuamos ao Senhor, nós temos um efeito na nossa vida, né? Não é simplesmente eu vir aqui e jogar uns louvores aí pro Senhor, falar, Senhor, toma aí isso daqui e é isso, vou ouvir uma palavra. Muito pelo contrário, é uma oferta que você está dando ao Senhor, então você vem aqui, você louva ao Senhor, é uma oferta que você coloca diante dele e isso tem um reflexo na sua vida, isso tem uma mudança, isso traz transformação. Então, você ter uma doutrina bíblica, cristã, pautada nas escrituras do Senhor, te ajuda a ter essa transformação, porque você vem aqui, você realmente aprende a palavra, você vem aqui, você tem ensinamentos bíblicos, não referente apenas à doutrina de homens, porque o nosso pastor Regonato, ele sempre fala que Deus, ele não tem compromisso com orações, com palavras que não venham dele, Deus tem compromisso com a palavra dele, com o que veio dele, então com aquilo que está escrito na Bíblia, nas escrituras sagradas. Então o que a gente tem que entender, é importante ter uma doutrina baseada na Bíblia, nos escritos sagrados, porque Deus tem compromisso com isso. Não adianta eu vir aqui deixar as pessoas ao léu, sabe? Não ter uma doutrina pautada na Bíblia, não ter um ensinamento cristão que venha de acordo com as escrituras sagradas e achar que isso é bom para as pessoas. Não é, porque nós precisamos ter essa questão, ter um conhecimento bíblico, nós precisamos ser doutrinados biblicamente, porque é o que Deus tem em compromisso com a palavra dele, não é com o que eu quero, com o que desejo, com o que eu sonho, com o que eu coloco em oração. Deus, ele tem compromisso com a palavra dele, o que estiver de acordo com a palavra dele, ele irá fazer. O que não estiver, aí não é culpa do Senhor que não aconteça. Muito pelo contrário, e é justamente isso que algumas têm sido ensinadas às pessoas. Olha, pede que Deus dá. E não é assim que funciona, tá bom? Você pode pedir, Deus pode dar, mas isso tem que estar também alinhado ali com o que está escrito na palavra e com o que está determinado para sua vida, com aquilo que ele planejou para você. Então, eu sei que isso tem sido feito bastante sucesso aí no meio gospel, né? Mas é sempre importante lembrar, como o nosso pastor sempre fala, Deus, ele tem compromisso com a palavra dele, apenas. Então, estejam baseados na palavra do Senhor, até porque essa questão da doutrina bíblica baseada na fé, na palavra do Senhor, ela lança uma luz na trajetória da igreja e fecha as portas para as ameaças externas. Então, é muito mais fácil você combater o mal se você sabe aquilo que pode combater o mal. Então, você tem a arma na sua mão, que é uma Bíblia, que é os escritos sagrados, então você pode usá-la contra as hostes espirituais da maldade. Então, quando as lutas vierem, é a palavra do Senhor que vai poder te acudir. E aqui eu já vou passar para o tópico 3, que é Bíblia, a verdadeira fonte doutrinária. Então, nós sabemos que a Bíblia é um instrumento de comunicação, né, de Deus com o homem, e que se dá em duas dimensões, com o homem em geral e com a igreja em particular. Então, quando você lê a Bíblia, você tá ali separando, né? Normalmente a gente chama esse momento de devocional. Então, é o seu momento com Deus, é o momento que você vai falar com Deus ali e que Deus vai falar com você também através das escrituras, através de um louvor, da forma que funcionar o seu devocional aí. Que cada um, acredito que tenha a sua própria intimidade com o Senhor. Cada um sabe ali como funciona o seu relacionamento com Deus. Então, é o momento individual, quando é você e Deus apenas. Mas tem um momento que é coletivo. Então, quando a gente está aqui no culto e nós ouvimos a palavra do Senhor, é algo que é coletivo. Então, é a forma que Deus vem se comunicar com a igreja. Então, ele usa o servo do Senhor, a serva do Senhor, para trazer uma palavra para a igreja. Então,
Considerando que, conforme já visto, a doutrina é um ensinamento, as palavras de Paulo confirmam que a Bíblia é a fonte de toda a doutrina cristã. Então, realmente, como Paulo afirmou, toda a doutrina divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, aqui nós podemos saber que realmente a Bíblia ela é a fonte de toda doutrina cristã. Tudo aquilo que não é pautado na Bíblia é doutrina de homens. E doutrina de homens, Deus não tem um compromisso com ela, Deus não tem obrigação nenhuma. Então, aqui eu não estou acusando ninguém, não estou falando nada para ninguém, mas sempre analisem. Isso aqui está de acordo com a palavra do Senhor? Isso aqui tem parte com Cristo? Faz parte da palavra do Senhor? Porque até uma irmã comentou aqui na igreja que uma vez ela estava em algum lugar cultuando, eu não sei se numa igreja ou num culto no lar, algo assim. E um irmão falou assim que não gostava de que quando ele estivesse, né, trazendo uma palavra, a pessoa analisasse na Bíblia. Então ele não gostava que, por exemplo, tô aqui falando para você e aí eu tô falando de um texto bíblico, eu estou falando algo e aí você vem analisando para ter certeza que aquilo realmente está na Bíblia. Então, gente, sempre analisem as coisas com base na Bíblia. Não é vergonha, se você tem dúvida, você ir procurar, não fique envergonhado com isso, porque é muito importante você sempre estar pautado na Bíblia, porque isso você não vai se deixar ser enganado pelos homens, pelas doutrinas dos homens, pelas doutrinas dos demônios, você não vai ser enganado com isso e por isso, se você estiver pautado aí na doutrina através da palavra do Senhor, tá bom? Então, aqui eu já passo para a conclusão, que fala assim: nessa lição, reafirmamos o lugar da Bíblia como uma fonte genuína da doutrina cristã. Então, nós vimos que ela é inspirada a palavra de Deus, cujo desenvolvimento histórico e estrutural comprova que, não obstante tenha sido escrita por homens falíveis, Deus é a sua fonte, o que faz dela o livro dos livros, pois é um instrumento infalível e inerrante de comunicação da mensagem de Deus aos seres humanos. Então, é sempre importante a gente também olhar por esse lado, de que Deus ele usa homens, mulheres, e nós somos seres falíveis, somos seres limitados, nós temos aí a nossa natureza carnal e que mesmo que sejamos espirituais, ela não deixa de tentar nos atingir, ela não deixa de existir. Então, não olhem apenas para os homens. Então, estejam pautados também no Senhor, tenham um relacionamento com o Senhor, não olhem para as pessoas como se fossem seres perfeitos, muito pelo contrário, quando um irmão seu ele errar, olhe e pense: poxa vida, fulano erra, mas eu também erro. Não tentem ser julgadores, porque Deus, quem pode nos julgar, e aqui nós vemos que Deus, ele usou homens falíveis, ele pode usar você também é um ser falível, e aí você pode ser um instrumento na mão do Senhor, assim como cada um dos nossos irmãos foram antigamente, há muitos anos atrás, e você pode continuar esse trabalho que é a obra do Senhor, já que ela não para. Então, como Deus usou homens falíveis antigamente, lá anos atrás, séculos atrás, ele continua usando até hoje. Tenham isso em mente, né? E sempre estejam baseados aí na palavra do Senhor, no seu relacionamento com o Senhor. Não deixe isso de lado, tá bom? Então é isso. Eu gostaria de agradecer você que assistiu até aqui. Deixe seu like, o seu comentário, isso nos ajuda muito. Que essa aula possa ter sido proveitosa para vocês, para cada um que estiver assistindo, né? Que vocês consigam absorver algum conhecimento aí que eu tenho levado a vocês. E então é isso. Que Deus os abençoe.